Gurizada, o negócio é o seguinte: os dirigentes do Internacional estão cometendo erros primários no departamento de futebol do clube e que compromete esta temporada. Sim, o Internacional, derrotado neste domingo pelo Lanterna do Campeonato Brasileiro, está ameaçado pelo Z4. E agora foi Thiago Maia, uma das lideranças do elenco, que acabou escancarando a incompetência no departamento de futebol colorado. Eu quero conversar com você sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e a ideia lá é brincar, é se divertir. Você tem que jogar na responsabilidade. Não vá na KTO para resolver alguma dívida, para resolver os teus problemas, tentando dobrar ou triplicar o que tu tem disponível para ir lá e sim brincar. Esta é a ideia, é 5, 10, 15, 20 pilinha, para quem sabe tirar uma graninha do sueco. Vai na KTO em busca de diversão. E não esquece, o cupom promocional MENEGAS, este é o cupom MENEGAS, se escreve com S no final, que te dá um bônus, uma reaplicação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Todo mundo na KTO para brincar, para se divertir, quem sabe, consequentemente, até tirar uns pila do sueco com o cupom MENEGAS. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir te falo de um departamento de futebol do Internacional atrapalhado e que não enxerga decisões óbvias. Vocês prestaram atenção na entrevista de Thiago Maia após a derrota do Internacional neste domingo para o Atlético Goianiense? Aliás, foi de Thiago Maia o erro que originou no gol do Lanterna do Campeonato Brasileiro, pois a entrevista ela é reveladora e escancara a incompetência que rege o departamento de futebol do Internacional. O que disse Thiago Maia, que a preparação física à época de Eduardo Cudê como treinador colorado não focava no trabalho de reforço muscular. Ou seja, os jogadores não iam tanto para a academia. E segundo o Thiago Maia, isso acabou resultando, e todos nós enxergamos isso, numa série de lesões musculares. Eu até debati isso com o Fabiano Baldasso outro dia no nosso Debate Raiz, de segunda a sexta-feira, 11h55, transmitido aqui no YouTube, porque eu não acreditava que Eduardo Cudê pudesse cometer tal barbeiragem. Bom, agora o Thiago Maia está dizendo. Mas, Menegas, onde entra a responsabilidade do departamento de futebol? Se você tem um vice-presidente de futebol experiente, que transita facilmente dentro do vestiário, ele vai observar isso. E aí eu vou jogar na conta de um profissional que o Inter tinha até uma semana atrás, e que eu acho um bom profissional, e que eu fui contrário à sua saída, mas que tem a sua responsabilidade. Eu estou falando do ex-diretor de futebol do Internacional, o ex-jogador Magrão. Ora, com a sua experiência de atleta durante 20 anos como profissional da bola e agora como diretor de futebol do Internacional, o Magrão não enxergou isso? O Magrão não teve capacidade para ver, olha, Cudê, esses jogadores estão trabalhando pouco aí o aspecto muscular e vão estourar com a sequência de jogos. E eu defendo o Magrão e acho que o Inter continua achando, errou na sua saída pela forma como saiu, e daqui a pouco eu vou te falar mais detalhes sobre isso, mas o Magrão tinha que ter percebido, o presidente Barcelos, bom, tem que ter conhecimento de futebol, e agora o Thiago Maia escancara publicamente numa entrevista coletiva. Mas os erros do departamento de futebol do Internacional são inclusive maiores e mais fáceis de serem percebidos. O Internacional sabia que não renovaria com o lateral direito Hugo Malo. O jogador já havia manifestado o interesse de ir embora, ele tem uma questão para resolver com a justiça espanhola. O lateral direito Bustos, titular da posição, estava dizendo para o mundo inteiro que queria deixar o estádio Beira-Rio, para ir especialmente, preferencialmente, melhor dizendo, para a Europa. O presidente Barcelos chegou a criticar a imprensa porque achava que esse tipo de informação tinha o único objetivo de criar instabilidade no trabalho de Eduardo Cudê. O Inter não foi precavido. O Inter sabia que o lateral direito reserva ia embora, que não ia renovar o contrato. O Inter sabia que o Bustos queria sair. E agora sai desesperado ao mercado, contando as horas, para contratar um lateral direito. O Inter entregou para o Roger um grupo sem nenhum lateral direito de ofício.
E o Roger tem que improvisar. Ora, se isso não é incompetência da direção, e aí é do presidente Barcelos, é do Magrão que lá estava, é do Felipe Becker que saiu, que era o vice de futebol, o José Olavo Bisol, o novo vice de futebol, chegou agora, dia 5 de agosto, tem a sua parcela também nesta letargia do Inter para contratar um lateral direito. Então, estou dando um outro exemplo. Querem mais um? O caso Vitão. O negócio não estava sacramentado. O negócio não estava assinado. Aí o Inter liberou o Vitão para ir para São Paulo, porque estava encaminhando a sua viagem para se apresentar ao Betis. O negócio não se confirmou. Vitão retornou de São Paulo para Porto Alegre. É claro que perdeu dias de trabalho sem a condição e o Roger o colocou no banco no final de semana, porque o jogador ficou sem trabalhar durante 4, 5, 6 dias. Se o Vitão estivesse aqui, trabalhando, ainda que não jogasse, e eu entendo isso, até o negócio ser completamente fechado, concretizado, assinado, poderia ter jogado domingo. Barbeiragem do departamento de futebol. E nesse caso, o novo vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, tem responsabilidade. Eu sei que principalmente o presidente Barcelos, porque de fato, na prática, quem comanda o departamento de futebol do clube é o presidente Alessandro Barcelos. Então, este é o terceiro exemplo. Querem mais um? A saída de Magrão. O presidente Barcelos, no domingo anterior, quando anunciou a saída de Magrão, disse que a decisão já estava tomada, né, dando a entender que ele sairia junto com Eduardo Cudê, mas que ele precisava do Magrão para encurtar o período de adaptação de Roger como técnico do Internacional. Ok. Mas por que o Inter não foi atrás no mercado para repor a saída do seu executivo, do seu diretor de futebol lá atrás? Vejam a letargia. Ah, não faz falta? Um grupo abatido dentro de campo? Um grupo que se arrasta nos jogos e que não tem o ímpeto da vitória, que não tem a intransigência diante do mau resultado. O Inter entregou toda a responsabilidade para o Roger e ele que se vire. Porque o José Olavo Bisol, que chegou agora e que gosta de dar entrevista para apresentar jogadores, para explicar a derrota não fala, nem ele nem o presidente Barcelos. Para explicar a derrota para o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que não vencia há meses, primeira vitória em casa do Atlético Goianiense em cima do Internacional, aí ninguém fala. Aí deixam apenas o Roger. Isso não é um departamento de futebol que eu possa dizer que é competente e que assume as suas responsabilidades. Eu estou mostrando os exemplos para vocês da preparação física que ninguém enxergou, do processo de negociação do Busso saindo o seu lateral reserva também, o Hugo Malo, que o Inter não foi precavido, não teve planejamento, do episódio do Vitão, da reposição de Magrão, quando o presidente disse que a saída do seu diretor já estava decidida e que ele ficou mais algum período, mais algumas semanas para facilitar o trabalho com o Roger. Magrão sai, no outro dia o Inter deveria anunciar um diretor executivo, está fazendo falta. Vejam quanto tempo o Inter perdeu, até que contrate, até que chegue o novo executivo. E para que ele aprenda, por exemplo, sem a necessidade do GPS ou do Waze, chegar no estádio Beira-Rio, leva tempo. E o Inter vai comprometendo a sua campanha. Ora, se os dirigentes colorados não estão preocupados com a situação do time no Campeonato Brasileiro, eu digo, o Inter corre risco. O Internacional, que disse antes da competição iniciar que faria 38 finais, tem a seguinte campanha: 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Aproveitamento de 43%. O Inter é o 13º, 25 pontos em 19 jogos. Praticamente fechou um turno. Nos últimos 10 jogos do Inter no Campeonato Brasileiro, uma única vitória alcançada contra o Juventude, 6 empates e 3 derrotas. A campanha é mais do que preocupante, ela é perigosa. Observem a série de erros que eu mostrei para vocês, justamente na pasta mais importante do clube, o departamento de futebol. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. O meu vídeo é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e o cupom promocional que está valendo um bônus de 20% para todos vocês é o cupom MENEGAS. Todo mundo na KTO para brincar e para se divertir com o cupom MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.